Oi, terceiro ano, tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa aula de História. Dando continuidade, então, unidade 8, Trabalho e Lazer nas Cidades, vamos trabalhar iniciando a página 33. Agora nós vamos falar um pouquinho ainda sobre o trabalho nas cidades, mas sobre a industrialização. Então, vamos lá. Em meados de 1760, lá na Europa, aconteceu a chamada Revolução Industrial. Nesse período, a indústria se desenvolveu rapidamente e modificou parte dos países que tinham relações comerciais com o continente europeu. Então, as novas tecnologias que eram decorrentes desse processo passaram a influenciar novas formas de produção e o consumo em diferentes regiões. As máquinas, os navios a vapor, os trens e as fábricas que não existiam antes desse período modificaram a vida das pessoas e novos costumes se difundiram na cidade. Então, nesse período, com a Revolução Industrial, houve uma mudança muito grande da forma de trabalho que era desde o período colonial. Começaram a aparecer as máquinas a vapor, navios, as fábricas, né? Um trabalho coletivo, o que mudou significativamente o comportamento, enfim, as pessoas da cidade. Antes desse processo de industrialização, a vida em sociedade ela era igual ao período colonial, como nós já estudamos. Então, não existiam fábricas nem grandes indústrias, né? Eram mais processos, produções de processos artesanais, de pessoas que viviam em áreas rurais afastadas da cidade. Um dos setores, nessa questão da Revolução Industrial, um dos setores que mais se desenvolveu foi a fábrica de roupas. Então, o processo que antes era feito por costureiras, né, tanto na cidade quanto no campo, ele era também executado por mulheres nas fábricas. E assim, diante dessa realidade, surgiu o comércio de roupas. Ao longo do tempo, as fábricas de roupa passaram por muitas mudanças devido ao desenvolvimento da tecnologia. Alguns processos que antes eram feitos por homens ou mulheres, hoje eles são feitos por máquinas, como em todos os outros aspectos industriais que nós vimos, o quanto a tecnologia modifica e é presente no dia de hoje, né? Apesar disso, o setor da indústria ainda emprega muitas pessoas no mundo todo, tá bom? Você já parou para pensar como são produzidas as roupas? Vocês já pensaram nessa roupa que vocês estão usando, na camiseta que a Rê está usando? Como é o processo de fabricação? O processo de industrialização não ocorreu no mundo todo ao mesmo tempo. Em cada lugar, devido a outros fatores que são consideráveis. Por exemplo, as condições sociais, econômicas e políticas, a industrialização foi acontecendo de uma forma específica. Falando do Brasil, né? Então, quais foram os primeiros impactos da Revolução Industrial? Ela aconteceu pontualmente em alguns fatores, em alguns setores. Por exemplo, transporte, né? Considerando a maioria dos setores, o país passaria por um amplo processo de modernização, cerca de 2 séculos após a Revolução Industrial, mais ou menos na época de 1950. Foi nesse período que as cidades e as populações brasileiras começaram a crescer rapidamente. Então, a ilustração aqui traz a primeira locomotiva a vapor na década de 1830, que já fazia o transporte de pessoas lá na Inglaterra. Então, o setor de transporte ele foi influenciado diretamente com a Revolução Industrial. Por quê? Porque o Brasil enviava muitas mercadorias para a Europa. Então, assim, os navios a vapor e os trens facilitavam o transporte desta mercadoria, possibilitando a comercialização de produtos em lugares cada vez mais distantes. O deslocamento de pessoas e a troca de cultura também começou a ocorrer de maneira mais frequente e mais acelerada. Aí, por volta de 1860, crianças, começou a surgir as primeiras ferrovias aqui no Brasil. Nesse período, diversas cidades, né, formaram em torno das estações e das linhas de trem. E a circulação de pessoas de uma localidade pela outra, percorrendo distâncias cada vez maiores, mais longes, tornando comum
né? Pois o tempo gasto para deslocamento havia diminuído. Então, a gente percebe o quanto isso modificou, até de certa forma facilitou os costumes, os hábitos daquele pessoal, né? Daquela época. Tudo bem? Olha que interessante aqui um comparativo de imagens. Aqui nós temos uma estrada de ferro Santos Jundiaí, que foi inaugurada em 1860, olha só. E o Museu Ferroviário de Jundiaí, que conta com uma história ferroviária da região. Até hoje, aqui em Jundiaí, foi montado o poupa-tempo também, mas tem um museu, é um lugar muito interessante de você visitar, para você poder compreender a história e a evolução. Nesse período, muitos outros inventos foram sendo trazidos para o Brasil, que também modificaram a vida e o trabalho das pessoas nas cidades brasileiras. Então, por exemplo, um citado aqui no nosso material é o telégrafo, né? Que, por exemplo, foi o primeiro instrumento de comunicação a longa distância. Como é que ele funcionava? Ele se baseava na emissão de códigos sonoros e ele foi muito utilizado antes da invenção do telefone. Os telégrafos foram introduzidos no Brasil no ano de 1857 e a primeira estação telegráfica ela foi fundada no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, foi a vez da eletricidade chegar ao Brasil e no ano de 1879. Essa tecnologia ela modificou profundamente o dia a dia dos habitantes das cidades. A luz elétrica e a iluminação pública das ruas com lâmpadas incandescentes possibilitaram a diversificação das formas de lazer e divertimentos noturnos, que até então eram restritos, né? Pois era muito difícil andar pelas ruas sem qualquer tipo de iluminação. Os passeios em parques, ruas, bares, salões, teatros, cafés, durante a noite, tornou-se cada vez mais comum. Então, veja, com a chegada da eletricidade, o trabalho e as atividades também de lazer modificaram, né, o costume das pessoas. Em 1892, os primeiros bondes começaram a transitar nas ruas da cidade. Eles se tornaram o principal meio de transporte público até meados da década de 1950. Olha que lindo, gente! Observando toda a estrutura mantida da época e os bondes que eles funcionavam, tá vendo esse cabo aqui, ó? Esse cabo aqui, eles eram ligados na eletricidade, o que fazia ele caminhar por esses trilhos aqui. Muito interessante, né? Adoro essa época, pessoal. Outra forma de lazer importante que também começou há muitas décadas no Brasil foi o cinema. Como os filmes sendo apresentados em salas, né, em exibição, isso começou a partir de 1896. Então, o cinema até hoje é uma forma de entretenimento que atrai e agrada muitas pessoas, né? Um número muito grande de pessoas. Antes do cinema falado, como conhecemos hoje, existia o cinema mudo, que precisava contar com um grupo de músicas. Nós já estudamos também, né, essa profissão nos capítulos anteriores, e o músico ficava tocando ao vivo durante as exibições do filme, como a gente já viu. Os atores dos filmes, eles representavam as cenas com muito uso de expressividade corporal. Por quê? Porque não era possível fazer a gravação das falas dos personagens. Então, eles tinham que falar, interpretar, mostrando com a gesticulação, com a interpretação do corpo. O cinema, ele representou, sem dúvida, crianças, uma novidade que impactou a vida das pessoas. Os filmes, eles traziam conhecimento, costumes, comportamento, modo de vida, a própria moda, né, influenciando a cultura das pessoas em diferentes localidades. Olha que interessante essa fotografia de 1919 do cinema, como é que era, lá no Rio de Janeiro. As pessoas se vestiam, achei muito interessante o apontamento da legenda, que ele fala que era um grande evento, e as pessoas se vestiam para ir ao cinema como se estivessem indo a uma grande festa. E aqui um cinema na atualidade, né? Hoje, claro, sempre com muita tecnologia, com muito conforto, muito foi modificado, muito foi melhorado, enfim, né? Mas é uma atividade de lazer muito procurada, muito realizada pelas pessoas hoje, para todos os públicos, né, pessoal? Tudo bem? Muito bem. Aqui nós realizamos, né,
a conclusão da unidade e terminamos também o nosso capítulo de História. A Ria vai deixar indicado para vocês na plataforma quais são os exercícios a serem realizados da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Um beijo, boa aula para vocês!